Uma enquete feita pelo Vox mostra que se aproxima da casa de 60% a soma de dois grupos de eleitores. Os que dizem que não votarão para deputado de modo algum e os outros que talvez não votem. Essa tomada de opinião é sinalizadora daquilo que parte da população regional sente em relação aos legisladores que vamos elegendo. A verdade é que, se os nossos eleitores não fossem atraídos pelo voto em seu presidente, eu seria capaz de apostar que agora, em 2022, menos de 30% deles compareceriam às urnas. A fama de falastrões, inúteis, descomprometidos e engabeladores são algumas das razões pelas quais parte desse contingente quer votar em ninguém para deputado estadual ou deputado federal. Tornar inútil o título eleitoral fosse talvez a vingança de quem já se cansou de oportunizar essa gente eleição depois de eleição. É desse assunto que falo agora no canal do Vox. Antes de dar continuidade ao tema da semana, preciso pedir que você se inscreva neste canal e curta os nossos vídeos. Essa pequena ajuda, por favor, faz com que o YouTube leve a mais pessoas os conteúdos que estamos produzindo. Você precisa pagar absolutamente nada e só terá tomado 1 segundo do seu tempo. Agradeço demais. Claro que se você tem o seu candidato a presidente e a governador preferidos, é razoável que vote em deputados que sejam capazes de formar uma bancada favorável às políticas públicas que o seu presidente e o seu governador defendem. Mas esse comportamento não tem sido parte da cultura dos nossos eleitores. Via de regra, eles votam em deputados sempre estimulados por outras razões. Votam, por exemplo, porque são vítimas de uma confusão conceitual sobre as funções legislativas e ou porque alguns candidatos canastrões prometem coisas que não deveriam prometer, já que certamente não poderão cumprir. Muito recentemente, uma tomada de opinião feita pelo Vox mostrou que quase 60% dos nossos eleitores não fazem mais a menor questão de votar em alguém para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara de Deputados. Esse coletivo de desanimados perdeu a fé e tem sim as suas razões para se comportar desse modo. Se fizermos um balanço das ações parlamentares desde que o fundador da cidade, Teófilo Benedito Ottoni, chegou ao Congresso em 1835 até os dias de hoje, ou seja, de Teófilo Benedito Ottoni a Fabinho Ramalho, passando pela deputada Maria José, descobriremos uma verdade insuportável. Tirando a lei que criou a ZPE e que também, infelizmente, resultou em absolutamente nada, nenhum outro projeto que mereça uma lasca da nossa atenção de 1835 a 2022 foi aprovado ou defendido veementemente por qualquer dos nossos deputados. Os caras não têm postura ideológica ou sequer perseguem qualquer direcionamento do seu mandato. Vivem com papel na ventania, sem saber o que fazer com o poder que está em suas mãos. Hoje, a ação parlamentar dessas figuras limita-se ao esforço de arranjar uma verba carimbada que já alcançaria de qualquer jeito o seu objetivo. É o chamado gozar alheio. Talvez por isso uma pesquisa mostre que apenas 19% da população nacional sentem-se representados pelos seus deputados. O troço perdeu tanto sentido que nesta legislatura, por exemplo, o deputado Neilando Pimenta não se avexou de publicizar
nas próprias redes sociais como algo a ser aplaudido a verba que teria conseguido para construir mata-burros. Os mata-burros têm lá a sua importância, mas querer transformá-los no marco de uma legislatura é meio demais. Quanto ao deputado Fabinho Ramalho, seus assessores apressam-se sempre a espalhar outdoor pela cidade para comemorar algum dinheiro que ele, em um ou outro momento, diz ter chegado ao Hospital Santa Rosália. Até aí tudo bem, mas a que preço? O cara diz ter corrido o chapéu pelo Santa, mas não se envergonha de votar projetos que são uma verdadeira facada nas costas de milhões de trabalhadores. E dessa facada não há hospital que trate. A verdade, e por favor que os bajuladores e assessores não fiquem muito bravos comigo, é que só lembramos desses caras, ou só lembramos que esses caras existem quando corre a notícia de que a Polícia Federal frequentou, por exemplo, a casa de Ademir Camilo, ou que Neilando Pimenta encheu o tanque do carro 12 vezes em um mesmo dia com dinheiro público, ou dos recorrentes apelidos atribuídos ao deputado federal Fabinho Ramalho pela imprensa nacional. Também vale pensar no projeto do deputado Jean Freire, que pretendeu proibir o governador, imaginem os senhores, de usar avião ou helicóptero, forçando assim o chefe do executivo a conhecer a situação das nossas estradas. Não menos espantoso do que isso é testemunhar a postura, por exemplo, de um deputado que quer exterminar, eu disse exterminar a esquerda, depois de ter sido nomeado para uma autarquia local, Teotrans, por uma prefeita de esquerda, para um mandato de esquerda, que ele, inclusive, elogiou em muitas oportunidades. E o meu mandato está colocado principalmente para eliminar, no sentido de ideias, aliás, eliminar não, que eu acho que é um termo muito suave. Eu quero é exterminar a esquerda no país. O mais que vamos vendo são sempre aquelas entrevistazinhas água com açúcar que alguns setores da imprensa paspalhona de Teoflotone insistem em fazer em troca de uma graninha para melhorar o seu faturamento ou engordar repórteres vendilhões. É por esse conjunto de coisas que vai de fato faltar vontade ao eleitor dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha de se envolver na eleição de deputados agora em 2022. E a sorte desses caras só não será pior porque a população já terá que ir às urnas para escolher entre Lula e Bolsonaro. Não fosse essa necessidade, as eleições para deputado seriam definitivamente uma pregação no mais cáustico dos desertos. Não por outra razão, candidaturas como de Neilando Pimenta, Fabinho Ramalho, Ademir Camilo, Jefferson Botelho, Coronel Marinho e outros podem se tornar um tiro no pé, já que há sinais até abundantes de que a vaca vai mesmo parar no brejo. E como diz a conhecida frase, mais do mesmo só vai produzir mesmo mais do mesmo. Para continuar produzindo conteúdos sempre muito importantes como este e muito brevemente expandir este projeto, o Vox gostaria de poder contar com sua contribuição. Assim, tornamo-nos fortes para levar até você informações independentes, já que não veiculamos conteúdos pagos. A chave Pix do canal é essa aí, pixdovox@gmail.com. Você pode ajudar, claro, mas só se quiser e puder. Muito obrigado por ter visto este vídeo até o final. Vox agradece.